إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا. فاز المتقون بتقوى. قوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. Caros irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar a nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, vos aconselho o temor a Allah jalla wa ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Continuamos com o tema anterior. كيف يكون التمذهب بالسلفية بدعة والبدعة ضلالة. Como é que torna a filiação à metodologia dos piedosos antepassados como inovação, bid'ah, enquanto que o bid'ah é perdição. O Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala alayhi, continuou a dizer: وكيف يكون بدعة وكيف يكون بدعة وهو اتباع لمذهب السلف واتباع مذهبهم واجب بالكتاب والسنة. E como é que torna bid'ah? Enquanto é seguir a metodologia dos piedosos passados e é seguir, e o seguimento, a metodologia deles é obrigatório de acordo com o Corão e a Sunna. Não. E citamos de que chamavam o Rasul como feiticeiro, como curandeiro, como mágico, como maluco, por estar a defender a Constituição de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje também é o mesmo de todo aquele que advoga a metodologia profética e dos sahabas de uma maneira minimamente boa, explícita, clara, coerente. Também tem os mesmos atributos como também havia sido atributo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah ta'ala alayhi, foi citar de que na verdade é preciso ter em conta de que o protetor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi Allah subhanahu wa ta'ala, e aqueles que seguem a metodologia profética do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também são protegidos com Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque o profeta Muhammad diz como: al-ulama'u warathatul anbiya. Os teólogos, parece que precisava de pensar de que aqui o profeta generaliza todos os tipos de teólogo. Não, é um tipo de teólogo. Significa al-ulama'u sunna. Al-ulama'u sunni. Os alimos de sunna são herdeiros do profeta Muhammad, aliás, dos profetas. Porque os profetas lam yuwarrithu dirhaman wala dinara. Porque os profetas não fizeram herdeiro a ninguém dinheiro, riqueza. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ.
Na verdade, eles fizeram herdeiro conhecimento. E no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu disse como? Disse: Fadlul alimi ala al-abidi ka fadlul qamari ala sairi al-kawakibi. A virtude de um teólogo acima de um adorador. Adorador é aquele que jejua aqueles jejuns facultativos, é chamado adorador. Adorador é aquele que faz tahajjud, salat noturno, é chamado adorador. Adorador é aquele que gosta de fazer boas ações, é chamado adorador. A virtude de um teólogo, álimo, acima de um teólogo, é como a virtude da lua acima das estrelas. A lua está na posição de um teólogo, as estrelas na posição de adoradores, alunos dos teólogos. No outro hadith diz: Fadlul alim al-abid ka fadli ala adnakum. A virtude de um teólogo acima de um adorador é como a minha virtude acima de cada um de vós. Dá a entender de que aqui o álimo em que ele referia, nesse hadith, ou nesses hadith de álimo em que ele referia, não é álimo qualquer. É álimo ashabul qawl wal amali. Álimos dotados de palavra prática. São álimos dotados de palavras de prática. Por que é isso? Por que é isso? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não trouxe o din para a palavra, trouxe o din para a prática. Allah não trouxe o din para a palavra, blá blá, trouxe o din para a prática. E essa prática leva o praticante para o Jannah. Vai depender da prática de cada indivíduo. A prática é quem irá traduzir o seu praticante, se a prática dele é para Jannah ou para Jahannam. É por isso o Islã não veio para blá blá, para palavra, veio para a prática. Veio para o Coran. O Coran diz o quê? O Coran fala sobre o quê? Surat al-Fatiha, até Iyaka na'budu, chama-se ad-du'a ul-ibada, prece adorativa. Wa Iyaka nasta'in, começa ad-du'a ul-mas'ala, prece de interesse pessoal ou coletivo. Wa Iyaka nasta'in, e a ti nós pedimos ajuda, e pedir ajuda é prática. Ihdina as-sirat al-mustaqima. Ó Allah, guie-nos para o caminho firme. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Caminho daqueles a quem você, Allah, favoreceu de um caminho firme. Como é que foi traduzido este versículo? Quem são esses homens de caminho firme? Quando foi perguntado, Hassan bin Mughira foi perguntado, aliás, Hassan bin Mughira perguntou a Abu Aliya, qual é o propósito desses versículos nesse Surat al-Fatiha? Caminho firme. Abu Aliya disse: o Rasulullah. Caminho firme é Rasulullah. Wa sahibahu min ba'dihi. E depois os seus dois companheiros depois, que é Abu Bakr e Umar. Esses eram Ahlu Sirat al-Mustaqim. Eram homens dotados de caminho firme. Ahlu Qawl wal Amal. Homens dotados de palavra prática. Al-Imam Fawzan hafidhahullah, quando traduzia o Sharh Sunnah do Imam Al-Barbahari,
dizia o seguinte, nesse livro do Sharh Sunnah, traduzia Imam Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala alayhi, disse: Ahlu Sirat al-Mustaqim hum ahlu al-qawl wal-amal. A família do caminho firme é a família de palavra e prática. É a família de palavra e prática. Esta aqui é a família do caminho firme. Disse: Wal-ilmu biduni amali la faida. O conhecimento sem prática não tem vantagem. O conhecimento sem prática não tem nenhuma vantagem. لأن العلم, porque o conhecimento هو مقرون بالعمل, porque o conhecimento ele tem que estar interligado com prática. Chama-se conhecimento. والعبادة هو العمل. E o ibada, adoração, é prática. Adoração é prática. العبادة القولية والعبادة الفعلية والروحية البدنية. Existem adorações de palavra, como adhan, leitura do Coran, tilawa. Adorações de prática, que é o salat, no seu exemplo. والعبادة الروحية البدنية. البدنية refere o movimento do corpo. Al-Maliya, adoração de valores monetários, que são sadaqa, zakat. Prática, chama-se ibada, não fala. Por isso, caros irmãos, aqui estamos a falar da Sunna no seu concreto, na sua maneira certa e concreta, de que a Sunna não fica Sunna sem prática. A Sunna não fica Sunna sem praticar aquilo que é Sunna, como é ibada. Nunca. Por isso, caros irmãos, o tema, que é esse tema do nosso khutbah anterior, é quando o profeta Muhammad sallallahu foi chamado desses nomes, e Allah Jalla wa Ala tranquilizou o profeta, tanto como aqueles que seguiam o profeta, e falamos de que todo aquele que segue o profeta Muhammad sallallahu no conhecimento tem que saber de que terá essas adversidades de vários atributos e alcunhas. Esses alcunhas só voltam para aquele que é o alcunhador, voltam para aquele que é o atribuidor, porque não são alcunhas que dignificam ao alcunhado, ao suposto alcunhado, não são atributos que dignificam ao suposto atributo ou atribuído, porque a realidade é inversa. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo disse: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Esta área traduzimos a semana passada, tanto como nas semanas passadas, de que de certo Allah Jalla wa Ala explica nesse versículo: se não fosse virtudes de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ti, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a sua compaixão e misericórdia, desejariam um grupo dentre eles, eles quem? Cáfires. Eles quem? Grupo dentre eles, não são todos eles, porque há cáfires que gostam de muçulmanos, há cáfires que gostam de muçulmanos, há cáfires que gostam dos Ahl Sunnah wal Jama'a. Dentre eles quem? Hipócritas, munáficos.
gostariam, desejariam, an yudilluka, em te desviar você, em você seguir vontades deles, não você seguir vontades de Allah subhanahu wa ta'ala, an yudilluka. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, e eles não desviam a ninguém senão a eles mesmos. Atenção, caros irmãos. Minhum, ta'ifatun minhum, um grupo dentre eles. É preciso aqui sublinhar. Saber de que dentre os cáfires há os que gostam dos muçulmanos. Não sou eu, é o Corão que está dizendo isso. Ta'ifatun minhum an yudilluka. Um grupo dentre eles cáfires, um grupo dentre eles judeus, um grupo dentre eles cristãos, an yudilluka, dentre eles, não são todos que desejariam em você seguir vontades deles, não, um grupo dentre eles. Disse, وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, e eles não desviarão a ninguém senão a eles mesmos. Eles se desviarão a si mesmos. Se desviarão a si mesmos. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ, e eles não te prejudicarão em nada. Disse min shay'in, nakra, indeterminante. E eles não te prejudicarão a ti em nada. O que significa em nada? Não te prejudicarão a ti em nada. Nem na sua vida social, o prejuízo não vai te afetar, nem na vida espiritual também não vai te afetar. Porque Allah é quem te alimenta, porque Allah é quem te protege. Repara o Corão. Repara o Corão. Em nada, min shay'in, em nada. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. E Allah Jalla wa Ala enviou sobre ti o livro. والحكمة, e enviou sobre ti a sabedoria. Que a sabedoria é o tradutor do Corão. Qual é a sabedoria? A Sunna. Disse, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, e esse Allah ensinou-te o que você não sabia. E Allah ensinou-te o que você não sabia. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, e tornou as virtudes de Allah sobre ti enorme. Caros irmãos, este aya é um aya suficiente para aniquilar e anular todo tipo de equívoco do equivocador, todo tipo de equívoco, de doença e de minhoca, de qualquer tipo de equivocador. Este aya. O que nós queremos traduzir neste versículo de uma maneira mais ampla, al-hikmah, a sabedoria. Wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal-hikmata, e Allah subhanahu wa ta'ala enviou sobre ti o livro e a sabedoria. O livro e a sabedoria. Enviou sobre ti o livro e a sabedoria. A Sunna, que é a sabedoria que traduz o Corão. O que significa hikmah? Queremos trazer a palavra hikmah que Allah menciona no Corão. O hikmah, o que é? Em que Allah enviou o Corão para o profeta Muhammad Salama e o hikmah. O que é hikmah? O que é sabedoria? Este ponto em que muitos desconhecem
hikma. Este ponto muito valioso em que muitos não conseguem encontrar o que significa hikma, o que dá a entender hikma e se pode-se possuir o hikma ou não. Aqui está o problema. Este é o problema central. Não. Disse al-hikmatu naw'an. O hikma, a sabedoria tem dois tipos. Hikmatul ilmiyatu nadariya. A sabedoria de conhecimento observativo. A sabedoria de conhecimento observativo. O que é isso? Disse: وهي اطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها. Disse: a sabedoria de conhecimento observativo, disse, é a penetrabilidade sobre assuntos secretos, sobre coisas secretas. Bawatunil Ashiai, coisas secretas. É o penetrar sobre coisas secretas. Essa é hikma. Sabedoria de conhecimento de observação. O que é isso? Essa sabedoria. É o primeiro tipo esse. Disse, é o penetrabilidade sobre assuntos interiores, assuntos profundos. ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها. E a sapiência de interligação de motivos e das suas motivações. Disse: khalqan wa amran, pela criação e ordem, qadran wa shar'an, pela determinação e a constituição. Chama-se hikmatul ilmiyatu nadariya, sabedoria de conhecimento de observação. 2. Hikmatul amaliya, sabedoria de prática. Sabedoria de prática. Estamos a traduzir quando Allah diz: وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, e enviamos sobre ti o livro e a sabedoria. E nós sempre ouvimos sabedoria, 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 sabedoria. Acaso todo teólogo tem sabedoria? Ou todo sábio tem conhecimento? Essa é a questão que não pode calar. Se é que Allah Jalla wa Ala diz no Corão: yu'til hikmata man yasha'u, Allah concede a sabedoria a quem Ele quer. Não disse conhecimento, yu'til ilma. Não, disse sabedoria. Man yasha'u, a quem Ele quer. Então, é para eu e você raciocinarmos aqui. Todo sábio, aliás, todo teólogo é sábio, ou todo sábio é teólogo? Todo teólogo é jurista, ou todo jurista é teólogo? Porque a sabedoria envolve a jurisprudência e o conhecimento não envolve a jurisprudência. É por isso Allah Jalla wa Ala diz: Ele concede a sabedoria a quem Ele quer. Aqui não disse conhecimento. وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ, e aquele que foi concedido a sabedoria, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرٌ كَثِيرًا, esse foi concedido uma grande coisa, grandíssima. Não disse conhecimento aqui, disse sabedoria. Agora, a questão que não quer calar e não pode calar é de sabermos discernir
Quem é sábio e quem é teólogo? Quem é sábio? Quem é conhecedor? Esta guerra que existe no mundo até então, que não, a guerra não acaba, de um teólogo dizendo que é sábio, enquanto não é saber teólogo. Surge confusão logo. Os teólogos no meio dos sábios querem ser sábios também, enquanto não são sábios, são teólogos. Haverá guerra. Má tradução dos capítulos, má tradução da advocacia, porque não entende do que? Da sabedoria. Quem traduz os capítulos, quem traduz a sabedoria são os sábios. São os juristas. Não. Caros irmãos, esta é a primeira vertente da sabedoria. Hikmatul ilmiyatun naboriya. A sabedoria de conhecimento observativo. Já definimos o que é isso. Já definimos. O segundo tipo de sabedoria qual é? Hikmatun amaliya. Sabedoria de prática. Prática. Sabedoria de prática. E qual é essa? وهي وضع الشيء في موضعه. É colocar cada coisa no seu lugar. É sabedoria. Colocar cada coisa no seu espaço. Chama-se sabedoria. Não é ignorância, não. É sabedoria. Não é conhecimento. É sabedoria. Diz. فالحكمة النظرية فالحكمة العلمية النظرية aliás, a sabedoria de conhecimento observativo مرجعها إلى العلم والإدراك. O seu retorno, a sua fonte é conhecimento e aquisição. É conhecimento e reconhecimento. الحكمة العلمية النظرية, a sabedoria de conhecimento observativo, مرجعها, o seu retorno, a sua fonte, إلى العلم والإدراك, a sua fonte volta para o conhecimento e o reconhecimento. 2. والحكمة العملية مرجعها إلى فعل العمل والصواب. E a sabedoria de prática, o seu retorno, a sua fonte, ela é إلى الفعل العدل, para a prática com justiça. Para a prática com justiça. والصواب, e o certo. E o acerto. Repara o que diz Hadith al-Qudusi. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. Ó meus servos, eu proibi, declarei haram, proibição, a injustiça para mim mesmo. Portanto, não se injusticem. Sejam justos entre vós. Al-fi'l al-'adl, justiça. Was-sawab, e o acerto. Chama-se hikmatul amaliya, sabedoria de prática. Caros irmãos, a sabedoria, o hikmah, no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, também tem duas vertentes. Al-hikmatul mufrada. Hikmah, sabedoria singular. Livro de Allah tem sabedoria singular. Wal-hikmatu al-mudafa. E tem sabedoria interligada. Bil-kitabi. Interliga-se com a palavra livro. Com a palavra livro. Vou continuar. A palavra hikmah, que em português é sabedoria, fi kitabillah, no livro de Allah, Qur'an, tem duas vertentes também. Já saímos da definição do hikmah,
para a definição do hikmah juridicamente no Sharia de Allah, no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Já saltamos do hikmah na definição, linguística para a definição jurídica no Corão. Que a palavra hikmah no livro de Allah tem duas vertentes. Al-mufrada wal-mudafa. Wal-mudafata bi-kitabillah. Bil-kitab. A palavra sabedoria no livro de Allah tem duas vertentes. Tem sabedoria mufrada, singular, e tem sabedoria interligada com a palavra livro. Como é que é isso? Vamos dar exemplo. Allah diz no Corão: yu'til hikmata man yasha'u. Allah concede a sabedoria a quem Ele quer. Esta palavra sabedoria não está ligada com nenhuma coisa. Chama-se mufrada, é singular. No livro de Allah. Essa sabedoria qual é? Que ela refere aqui. É al-hikmatu al-ilmiyatu nadariya. É a sabedoria de conhecimento observativo. Que é a penetrabilidade nos assuntos mais profundos, em que muitos não sabem, esse sabe. Esse aqui conhece assuntos profundos, de barba branca. Esse hikmah referido aqui, mufrada, hikmah singular, sabedoria singular. A segunda qual é? Al-hikmatu maqruna bil-kitab. O hikmah, a sabedoria que tem interligação com o livro. Que livro é esse? Corão. O que diz Allah subhanahu wa ta'ala? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Aqui a palavra hikmah tem interligação com o kitab. Aqui, essa palavra وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, e depois esse Rasul irá lhes ensinar o livro. Wal-hikmata, irá lhes ensinar a palavra sabedoria, aqui é sunnah. Que tipo de hikmah é esse? Que tipo de sabedoria é essa? Al-hikmatul amaliya. É a sabedoria de prática. وهي وضع شيء في موضعه, que é colocar cada coisa no seu lugar. E isso só pode sair nos sábios, não nos teólogos. Quem coloca cada coisa no seu lugar, só quem sabe colocar algo no seu lugar, é sábio, não é teólogo. É sábio. Muitos querem levar cada coisa colocar no seu lugar, mas não conseguem. Acabam fazendo desertar o que merece para ali, coloca ali, tira dali, põe ali, porque ele não sabe, ele não é sábio, ele é conhecedor. Ele é conhecedor, não é sábio, mas quer saber, mas ele não procura vias de como saber, mas diz que já sabe, mas enquanto não sabe, porque não tem vias de como saber. Não. Caros irmãos, o hikmah envolve basira, envolve al-basira. O que é basira? Clarividez. O que significa clarividez? No Sharia de Allah, hiya quwwatul idrak wal fitna. O que significa clarividez? Al-basira. O hikmah, sabedoria, envolve basira. Sabedoria envolve al-basira, clarividez. O que é clarividez? Hiya quwwatul idrak. Clarividez significa fortaleza no reconhecimento, na aquisição do conhecimento, wal fitna, e no discernimento, wal ilmi, e no conhecimento, wal khibra, e na perícia. Chama-se al-hikmah, al-hakim. Portanto,
Caros irmãos, se é que temos isso na definição linguística, gramatical e a definição jurídica na Constituição de Allah subhanahu wa ta'ala, de que o sentido real do hikmah é esse, então tem seus donos. Não são todos. Cada qual sobressai, isso é halal, sim. Sobressai, isso é shirk, sim. Você é quem? Sai de onde você? Passou por onde você? Sentou aonde você? Não. Caros irmãos, sendo assim, Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala alayhi explicava quem são alimos do povo, ulama ul-ummah, homens de hikmah. Ele não quis dizer muftul ummah, quer dizer os decretores do povo. Ele não quis dizer isso, disse ulama ul-ummah. Quem são ulama do povo? Alimos do povo. Porque tem alimos que não são do povo, mas tem alimos do povo, teólogos do povo. O Sheikh diz aqui, disse فقهاء الإسلام ومنزلتهم, os juristas do Islã e as suas posições. Juristas do Islã e as suas posições. Juristas do Islã e as suas posições. A questão é, todo álimo é jurista? Ou todo jurista é álimo? Nós temos tantos juristas no mundo, na sociedade, onde digo no mundo não pode, a nível da província ou a nível nacional. Temos muitos juristas. Quem é jurista? Cada qual é perguntado respondeu. Cada qual é perguntado respondeu. E responde sem sabedoria. Esse não é jurista. Este é um teólogo em que vai ao caminho de ser um ignorante, porque responde o que ele não sabe. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, em vocês falarem assuntos de Allah em que vocês não sabem. Este é o problema central que nós temos. Que todo que é álimo passou por uma carteira do Dini, saiu, é jurista, é mufti. Mukaiwa fulano, muhaiwa fulano. Aquele grande sheikh, quando diz grande sheikh, significa grande jurista. Aquele grande sheikh, significa aquele jurista. Ouvir fulano. Não querer se conter. Não querer se conter. Colocar-se no seu espaço. لِتُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ, em você colocar cada pessoa no seu espaço. É hikmatu. Essa é hikmah. Só de você colocar-se no seu espaço e colocar o outro no espaço dele é hikmah, é sabedoria. Mas nada. Fulano chegou, falou palavras bonitas e não sei o que. Aquele me atraiu, é grande sheikh, mas falou o que? O que te atraiu? Se falou do Corão e de Hadith, depois daí? Não, aquele grande sheikh, o que falou de hukm, de conhecimento de sentença, da jurisprudência, da jurídica? Através de quê? Fitna, tentação, coação, aliciação. Fuqaha al-Islam,
Os juristas do Islã, e em suas posições. Estamos a falar de hikmah, estamos a traduzir hikmah aqui. Estamos a traduzir o termo hikmah, sabedoria. Diz, Fuqaha al-Islam, esse é Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, no seu livro I'lam al-Muwaqqi'in, disse, Fuqaha al-Islam, os juristas do Islã, não disse alimos do Islã, teólogos do Islã, juristas do Islã. Jurisprudência é aprender assuntos da jurisprudência. Não é aprender qala Allah, qala Rasul. Allah disse, profeta disse. Não. É aprender elementos jurídicos, fundamentos jurídicos. Pessoas estão muito atrás. Acha que todo teólogo que aprendeu qala Allah, qala Rasul já é jurista. Wallahi, nunca. Não é isso aí. Nunca. Jurista é aquele que sentou na carteira do conhecimento de alim, que primeiro ficou alimo e depois aprendeu elementos jurídicos, fundamentos jurídicos, com toda a sua composição componente. Esse é jurista. Este é jurista, não é copiador. Quando quer sentenciar, quando o fato, o acontecimento não vem diretamente, o Corão não disse, e o Hadith não disse, Sahaba não disse, ele busca de outra maneira e faz sentir naquele lugar de que é assim, buscando a maneira distante, chama-se istinbat. Esses são os juristas. Não é aquele que faz cópia. Até vai buscar no Google, internet, depois diz, Mashallah, Sheikh fulano, Mashallah. Ele tem o professor dele. Quem é o Google? Professor dele. Ignorante. Depois sai e diz, não, fulano não pode. Fulano não pode. Aprendeu onde que fulano não pode? Levou da internet. Não levou do professor dele. De carteira. Não. Não digo de que a internet é haram. Não estou dizendo isso aí. Ele é complementar, não é base do conhecimento, é complementar. Mas tem os que usam a internet como base de aprendizagem. Disse o Sheikh rahimahullah ta'ala alayhi. ومدارة الفتية على أقوالهم بين الأنام. Aqueles que as suas palavras, os seus decretos rodearam na sociedade, rodearam no povo e as suas palavras, بين الأنام, entre o povo. الذين خصوا باستنباط الأحكام. Aqueles que foram especificados na extração das sentenças, وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. E foram titulados, esse fuqaha al-Islam, juristas do Islã, foram titulados بضبط قواعد الحلال والحرام, na preservação das regras, dos fundamentos, dos alicerces, dos princípios do halal e o haram. Eles foram titulados na preservação da extração do halal e do haram. Foram titulados, são conhecidos, são títulos do mundo, títulos da sociedade, na preservação da extração do halal e o haram. Dizendo que isso é haram, enquanto não vem direito do Corão e da Sunna, e alguém que disse não é sábio, é delicado, wallahi, muito delicado. Aí não tem hikmah. Aí não há hikmah. Não há sabedoria aí. Só porque é álimo, saiu da carteira xixi, é Ahl Sunnah wal Jama'a, é salafio. Isso lhe basta chamar alguém de que aquele é kafir, aquele é mushrik, aquele é Ahl Bid'ah. Com que base? Não tem base. Porque o Corão não diz sobre isto. O Hadith não diz sobre isto. Extraiu de onde?
não tem extração. Só porque ouviu. Qila wa qala. Chamamos de qila wa qala. Qila wa qala. Então, o Sheikh Ibn Qayyim, ele aclara aqui, para eu e você tenhamos cautela de chamar alguém um nome, atributo que não lhe vale, que não é para ele, que não lhe coaduna, que não lhe combina. Disse: فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء. Disse: esses fuqaha do Islã, esses juristas do Islã, eles na terra estão no nível, estão na posição das estrelas no céu. Iluminam a terra. Os fuqaha do Islã, eles iluminam os muçulmanos. Do mesmo modo como as estrelas iluminam o céu para a terra. Diz: بهم يهتدي الحيران في الظلماء. Por via deles toma guia aquele que tem dúvida nas trevas, ele volta para a sunna. Diz: وحاجتهم وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. A necessidade que as pessoas têm para esses fuqaha, para esses juristas, é mais superior do que a necessidade que as pessoas têm de comer e beber. A necessidade que o mundo muçulmano tem de dependência para esses juristas, são dependidos com as pessoas, é mais superior essa necessidade do que a necessidade das pessoas de procurarem comida e beber. Significa, os fuqaha, os juristas, são mais precisados com o povo do que a água e a comida. Do que a água e a comida. Não são irmãos. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. E isso é verdade. O homem foi criado para adorar. Como é que fica a comida mais importante do que a adoração? E quando não sabe, vai buscar de onde é essa adoração? No fuqaha. É verdade. Continua a dizer: وَطَاعَتُهُمْ أَفْرَضٌ عَلَيْهِمْ من طاعة الأمهات والآباء. Disse: e a obediência em que esses juristas merecem, e a obediência em que esses juristas merecem, o povo obedecendo aos juristas, afrabun, é a obediência mais obrigatória, é a obediência mais não é obrigatória, mais, porque é obrigatório obedecer o seu pai e a sua mãe, é obrigatório. Sharia diz isso. Sharia obriga cada filho a obedecer ao seu pai e a sua mãe, daquilo que o Corão acorda, daquilo em que Allah acorda, se não for para o kufr e o shirk. E a obediência em que esses juristas merecem serem obedecidos com o povo é mais obrigatória. Não obrigatória, mais obrigatória. Em primeiro lugar, min ta'atil abai wal ummahati, do que a obediência em que nós obedecemos aos nossos pais. Essa é hikmah, sabedoria. Em que parte? Hikmatul amaliya, a sabedoria de prática. Qual é a sabedoria de prática? Wad'u shay'in fi mawdi'ihi, colocar a coisa no seu lugar. Não é colocar no lugar de sheikh, lugar de pai, colocar sheikh. Lugar de pai por sheikh, lugar de sheikh por pai. Dizer que está fazendo hikmah. Isso não é hikmah. Esse não é hikmah. Portanto, caros irmãos,
A obediência em que os sheikhs, os juristas merecem serem obedecidos com o povo. Que povo? O povo muçulmano. Esta obediência é mais obrigatória. Esta obediência é mais obrigatória do que a obediência em que nós prestamos, nós todos prestamos aos nossos pais e às nossas nosso pai e a nossa mãe, ou nossos pais, tudo em geral. Portanto, caros irmãos, esta é a tradução da palavra hikmah, sabedoria, em que essa sabedoria Allah subhanahu wa ta'ala referiu, mencionou no Corão, no seu livro sagrado, em que quando se fala a palavra hikmah, é um nome. E quando falamos o termo hakimo, não é substantivo. É um atributo que atribui ao substantivo. Porque todo hikmah quer o seu hakimo. E quem é hakimo? O hakimo é muhkimu. E quem é o muhkimu? Sahibul ihkami. Quem é o sahibul ihkami? Sahibul itqani. E o que é itqani? Itqani é perfeição. E o que é perfeição? Perfeição é pôr cada coisa no seu lugar. Esse é hakimo. Esse é hakimo. Você encontrou seus filhos estão a lutar. Quem tem razão, você bate. Quem não tem razão, você bate. Você não é hakimo. Você não é hakimo. Você não tem hikmah. Você não tem sabedoria. Você sanciona quem não tem razão. Dá razão quem tem razão. Esse aqui é hikmah. Ah não, senão onde me chamar eu de mau. Eu vou bater todos. Ou vou perdoar todos. Senão onde me chamar de que eu sou um pai mau. Você não tem hikmah. Você não tem sabedoria. Islã é hikmah, é sabedoria. Portanto, caros irmãos, vamos parar por aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a compreensão dos ditos de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto como dos ditos proféticos, e nos conceda a conciliação da prática do khair, do bem, em que este bem será o nosso documento no dia de Qiyamah, como o bilhete autêntico para entrar com ele no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida é de que estamos prestes nas vésperas do Ramadã. Esta é a semana do Jum'ah, é a última. A semana que vem já trataremos no Jum'ah do Ramadã. E não digamos vamos nos preparar. Para quem é crente, está preparado para tudo aquilo que são ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, em consideramos de saúde. Então, vamos arregaçar as mangas, sermos devotantes a Allah subhanahu wa ta'ala, esvaziarmos os nossos âmagos, os nossos corações, os nossos ódios, as nossas invejas, nossos egoísmos, em que entraremos prestes a um mês sagrado, um mês de muita benevolência perante Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq wa billahi salah.